Alô, som. Graça e paz, irmãos. Amém. Não é como é bom, não é? Rever os irmãos, estar aqui nesse domingo pela manhã para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Sejam bem-vindos, não é? Você que está em casa e participa também do nosso culto, não é? Louve ao Senhor. Nós iremos entoar louvores, leitura da palavra, a mensagem do Senhor, não é? Tudo que preparamos com tanto carinho para esse domingo pela manhã. Vamos louvar ao Senhor com aquele cântico: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Tudo que venhamos a fazer aqui seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então louve, expresse, não é? Tudo aquilo que você está sentindo nessa manhã, deixando, não é? Aquele sentimento de que o Senhor Jesus, Ele olha para cada um de nós e Ele tem algo especial para você nesta manhã. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus. Você crê nisso? Esta manhã, não é? E é motivo de alegria, não é? Estarmos na presença do Senhor Jesus. E é Ele que pode, né, nos garantir, não é? Uma paz
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Louve ao Senhor, meu irmão. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Glória pertence ao Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
Minha cordial saudação a todos os que estão presentes aqui no culto dominical pela manhã, os que estão em casa, não é? É uma nova época, é um novo mundo, eu ainda fico meio desacostumado, mas o pessoal que está em casa aí, ó, um tchau querido aí do pastor de vocês, Deus abençoe a todos, viu? A todos que estão aqui também, o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo encontre morada no coração de cada um que participa do culto nessa manhã. Antes de entrarmos propriamente no processo de culto, que hoje, ao final do culto, nós iremos eleger a nova diretoria da igreja, não é? Que já vem como força de proposta do conselho, será no final do culto. Então os irmãos membros da igreja, por favor, permaneçam até o final, é importante. Mas eu queria dizer o seguinte: primeiro, esse cofre, eu recebi um belo cofre. A irmã Saula, que é a coordenadora de missões da nossa igreja, não é, me deu esse cofre para que eu devolva cheio. O irmão vai pegar, mas não vai devolver vazio, né? Aí não dá, né, Noé? Gabriel, vazio? Tome, vento, não dá, né? Para nós darmos a nossa oferta de missões. Eu conversei com Saula. Saula, você pode me corrigir sem problema. A gente achou por bem para o final de novembro, não foi? Confere, né? Então até o final de novembro o irmão leva para casa, enche para nós darmos a nossa oferta de missões. Esse cofre já está ali fora, ao final do culto Saula vai distribuir. Esse já é o meu. Aliás, Saula foi esperta, Saula me deu 2. ela me deu 2 e ela foi esperta: pastor, tome esse que é mais bonitinho. Né? Então a gente agradece aí a preocupação de Saulo, do departamento de missões. Pegue, portanto, o seu cofre, tá ok? A segunda informação que eu quero dar é sobre o nosso acampamento. Eu queria que a igreja prestasse bastante atenção. Ontem nós passamos o dia no nosso acampamento, no Acamp Ébica. Eu, juntamente com 8 a 10 pessoas, 10 irmãos, nós formamos ali um conselho para a administração do nosso acampamento. Na hora certa eu vou dizer nome por nome dos irmãos. E, meus irmãos, eu voltei do nosso acampamento com a convicção, não foi só por causa do alface que foi plantada, a horta orgânica que já deu seus frutos, não. Isso é só o começo. Mas eu voltei com a convicção no coração que nós temos que continuar. Veja bem, nós vamos continuar, vamos melhorar, vamos aprimorar o que já era bem feito e bem conduzido. O cuidado com o nosso acampamento, porque aquela terra que Deus nos deu é um privilégio. Meus irmãos, eu estava pensando, o potencial evangelístico de um acampamento daquele, eu acho que a gente não tem ideia, porque ele é nosso. Como ele é nosso, não é assim? A gente tem nas mãos e não tem a noção do potencial evangelístico que é aquele acampamento. Num mundo como o nosso, onde as ideias são muitas e nem sempre é o discurso que vai convencer, mas é a comunhão, é a troca de experiência, é uma oração, o discurso também, obviamente, mas não só ele. Um local daquele, com natureza, com calma, com tranquilidade, você vê a mão de Deus ali na natureza, é um potencial de comunhão para a igreja e evangelístico, que a igreja tem que aprofundar o cuidado naquilo ali. E não só isso, nós acreditamos, porque nós conversamos lá há mais de um mês, estamos conversando com o pastor Saraiva, que é um agrônomo reconhecido aqui na cidade, trabalha com hortas orgânicas e tudo. O irmão Bill, que é zootecnista aqui da nossa igreja, que nós temos terreno suficiente ali. Eu não estou aqui dourando a pílula, meus irmãos, eu estou falando que os técnicos da nossa igreja disseram que nós temos terreno ali para fazermos uma horta, uma plantação. E aí Saraiva fala de mamão, eu não entendo não, é o pessoal técnico, que ajudará na manutenção também do acampamento. Então nós não devemos ter medo do desafio que é o acampamento. Nós devemos abraçar como potencial evangelístico, como um local onde nós podemos fazer retiros, encontros. Uma coisa é fazer uma palestra aqui, um encontro aqui, outra coisa é você ir sábado lá, naquele ambiente, fazer uma palestra, orar. Não há comparação. Talvez é porque nós somos homens e mulheres urbanos,
não é? Nós nos acostumamos com poste, com asfalto. Meu neto, quando viu um sabiá recentemente, ficou besta. Veja, um sabiá, um ninho, ele viu um ninho, ficou encantado, um ninho, hein Adilson? Como as coisas mudaram, né? Um ninho. E um ninho estava no poste, viu? Não foi nem numa árvore, veja. Então, nós não podemos perder. Aquele acampamento também é educativo. Nós temos uma preocupação, eu me reuni com o departamento infantil da igreja, muito grande com o departamento infantil. Preocupação positiva. Nós queremos qualificar melhor o que já vinha sendo bem feito, a gente quer melhorar. Aquele acampamento é um potencial absurdo para falar do nosso Criador, da mão de Deus. Uma coisa é falar que Deus é Criador lendo Gênesis 1 e o pastor aqui. Outra coisa é levar as nossas crianças para aquele acampamento, mostrar uma horta, mostrar como é que uma melancia, que é um carocinho assim, ó, começa com um pequeno caroço, se transforma, não é? Num grande fruto. Ali a criança entende melhor o que é a mão de Deus, muito mais do que um sermão do pastor André aqui. Portanto, meus irmãos, eu voltei ontem de lá. Deus colocou no meu coração que nós vamos continuar. Eu não vou desfazer nada do que foi feito. Vamos continuar, vamos aprofundar e melhorar o cuidado com o nosso acampamento. Eu sozinho não tenho a menor condição. Por isso que os irmãos que foram comigo, gente experiente da igreja, assumiram esse propósito voluntariamente. Vão dedicar um tempo. Pastor, eu queria. Então procura o irmão Mazinho, dê o seu nome. Obviamente a gente organizou, mas está aberto. Nós queremos ajudantes, pessoas técnicas. A minha irmã, que é paisagista, ela estará indo para o acampamento, minha irmã Patrícia, e vai doar o serviço dela para melhorar a parte paisagística do nosso acampamento. Então você, se é profissional de alguma área e pode nos ajudar, procure o irmão Mazinho, me procure. E vamos fazer do nosso acampamento, continuar fazendo, um local de grande potencial evangelístico e grande potencial de comunhão da igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos juntos nesse propósito. Bem, eu declaro aberta em primeira convocação, a sessão extraordinária para a eleição da diretoria da igreja para o ano 2020 e 2021. Vamos entrar no processo de culto. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convocação para o culto. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao versículo 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Vamos louvar agora ao Senhor, entoando o hino número 25 do HCC, Tu és fiel, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu pediria por gentileza que nós ficássemos de pé nesse momento para juntos fazermos esta oração de louvor e adoração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Pai de amor e de imensa bondade, porque neste dia, neste domingo,
diante de tantas opções que tínhamos, pela tua graça, pela tua misericórdia, escolhemos a melhor, que foi vir à tua casa. Como também, ó Deus, muitos estão neste momento, não assistindo, mas adorando o teu nome através da transmissão pela internet. De sorte que, Senhor, nesta manhã, aqui ou em nossas residências, estamos aqui, ó Deus, prestando este culto, te adorando na tua santidade, na tua bondade, na tua infinita graça e misericórdia. Porque o que seria de nós se não fosse tu, Senhor, em nossas vidas? Para onde iremos e aonde escutaremos palavras de salvação, se não for, Senhor, aqui, na tua casa? Ó Deus amado, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, nossa expressão de gratidão, e conduz, ó Deus, e continua conduzindo cada parte deste culto até o final. E permite, ó Deus, que a tua palavra encontre morada em nossos corações, para que não saiamos daqui da mesma forma que aqui chegamos. E que também tenhamos consciência que o culto que nós estamos te prestando nesta hora, ele não vai acabar, ele irá continuar, porque a nossa vida, o nosso ser, é um altar de adoração e testemunho do teu nome. Abençoa nossas vidas, abençoa o pastor André, que irá ministrar a tua mensagem, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Neste momento, nós vamos refletir sobre Deus é o nosso refúgio e fortaleza, lendo algumas passagens bíblicas. A primeira se encontra em Isaías, capítulo 45, do verso 19 ao 25, que diz: Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam-se e venham, fugitivos de nações vizinhas. Como são tolos os que levam consigo seus ídolos de madeira e oram a deuses que não podem salvar. Consultem uns aos outros e defendam sua causa. Juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. O povo dirá: o Senhor é a única fonte de minha justiça e força. E todos que contra ele se iraram, virão até ele e serão envergonhados. No Senhor, todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. Agora, Mateus capítulo 10, verso 26 ao 33. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro,
Anunciem as claras, e o que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Que o Senhor aplique a sua palavra lida nesse instante em nossos corações. Amém. Amém. Vamos mais uma vez, irmão, ficar de pé. Esse cântico expressa realmente a fortaleza do Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso abrigo. E a gente vai louvar ao Senhor com alegria, não é? Eu sei que você não pode abraçar seu irmão aí do lado, mas você pode expressar o seu louvor ao Senhor Jesus com muita alegria. Então nós vamos cantar a Ele toda a honra e toda a glória. Meu refúgio. Cadê as palmas? És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo, Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Tá tão bonito que a gente vai repetir. És o meu refúgio, és a minha fortaleza. Toda a igreja, louvando. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo, Mais uma vez, a igreja. és o meu, És o meu refúgio, Minha fortaleza. minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo, Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. E se a terra, vai, só as vozes. E se a terra se abrir, Confiarei em Ti, meu Deus.
servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Se que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos bem poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Antes dos dízimos e das ofertas, não é? Eu pediria até talvez o Daniel, você pode colocar aqui o dízimo aqui para mim, por favor, o gasofilácio. Nós vamos ter um período de oração agora, meus irmãos. Como eu sempre digo, a vida ela não tem sido fácil para todos da nossa igreja, e para algumas famílias tem sido especialmente difícil. Algumas famílias da nossa igreja estão enlutadas. O irmão Alexandre, sua esposa Eunice, seus 2 filhos, eles há mais ou menos 3 semanas sentiram a perca da mãe do Alexandre. Eu estive lá no sepultamento, pude falar com a família, momento de muita dor. E nessa semana, não é, a família da nossa irmã Neide, Nelma, Dora, né, e o esposo de Neide, essa família sentiu a perca, não é, do seu pai, o pai de Neide. Cadê a família de Neide? Onde é que está? Está ali. Fique de pé, por favor. Então essa família amada sentiu a perca. Irmã Dora estava me falando que o seu marido foram 26 anos de Parkinson, não foi? E os 6 meses foram especialmente difíceis na vida da família. E nós vamos então orar por essa família, pedir que Deus esteja fortalecendo, que Deus seja castelo forte no meio da tempestade, na vida dessa família. Neide estava me dizendo que Nelma, sua irmã, e Dora, que moravam com o pai, estão sentindo muita falta. E de fato não é um momento fácil, ele é muito doloroso. E nós iremos orar por essa família amada e tão querida. Se alguém aqui nessa manhã também quiser, não é, receber as orações, pode ficar de pé onde está. Obviamente não é o fato de ficar em pé ou sentado que vai fazer a diferença. Mas se você deseja ficar em pé, é um ato simbólico de se colocar diante de Deus e pedir as orações da igreja. Onde você estiver localizado, no seu canto, você pode ficar de pé, e nós iremos fazer a oração nesse momento. Vamos então orar toda a igreja. Pai nosso que estás no céu, Senhor amado, te agradecemos porque Tu és um Deus que é castelo forte, socorro sempre presente na angústia e na tribulação. É fundamentado nessa certeza e nessa experiência que nós pedimos como igreja pela vida da família de Neide, que sentiu a perca, a dor de perder o seu pai. Que o Senhor esteja consolando a toda a família nesse momento de dor profunda.
que venham na mente da família as boas lembranças, os bons momentos, os ensinamentos da convivência. E que também Tu sejas aquele que há de dar a essa família um novo fôlego, um segundo fôlego, para que eles possam começar a caminhar novamente na vida com coragem, testemunhando que Tu és fortaleza, refúgio, um socorro sempre presente. Que eles não escutem aquela voz que vem das trevas e que diz que Deus não os ama, mas ao contrário, que ressoe nos seus ouvidos retumbante a voz de um Deus que ama, que cuida, que conduz mesmo em meio à dor. Queremos também nesse momento colocar diante de Ti, ó Pai, os outros pedidos que aqui foram simbolizados pelos irmãos que se colocaram em pé. Alguns enfrentam desemprego, outros estão se preparando para uma cirurgia, outras famílias enfrentam momento de doença, outras cuidam de pessoas já idosas, bastante debilitadas. São tantos obstáculos que às vezes nós cansamos, mas nós queremos, como igreja, pedir: ser nosso castelo forte nessa manhã, ó Pai. Contempla cada coração que se derramou diante de Ti agora nessa oração, ó Pai. É o que nós Te pedimos e o fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Irmã Neide, Deus abençoe a irmã e a sua família. Nesse momento nós iremos dedicar os dízimos e ofertas. Os amigos que nos visitam, não se sintam obrigados a participar desse momento. Ele é responsabilidade dos membros e congregados dessa igreja. Eu aproveito e declaro aberta a sessão extraordinária para a eleição da nova diretoria em segunda convocação. Entreguemos os nossos dízimos. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer. Quando não faz aquilo que o meu coração quer mais,
fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então procuro o meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço ao Senhor por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Que eu senti. Que eu senti. Eu acabei de saber, não é? Nessa semana também faleceu a esposa do nosso irmão Lenilson, a mãe, Ana Lúcia, desculpe, né? Foi a mãe do nosso irmão Lenilson que faleceu nessa semana. Nós iremos orar ainda por ele nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Salmo esse que, segundo a tradição, inspirou Lutero a escrever o hino Castelo Forte. Nós estamos no mês da Reforma e todo domingo citamos alguma coisa relacionada à Reforma. Esse salmo, portanto, ele faz parte. Salmo 46, a partir do verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se movimentaram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queira Deus abençoar a sua palavra lida nesse momento, é a nossa oração. Amém, meus irmãos. Meus queridos irmãos e amigos, o Salmo 46, o Salmo 46, a questão de fundo que está por detrás, que é a base da experiência do salmista, pode ser resumida na seguinte pergunta:
o que é que nos sustenta nos momentos difíceis da vida. E quando a nossa existência nesse mundo começa a chegar ao fim, o que é que nos sustentará? São essas as grandes questões de fundo que estão presentes no Salmo 46. Aliás, como eu disse para os irmãos, salmo que, segundo a tradição, inspirou Lutero a escrever a letra do hino Castelo Forte. Esse salmo, o 46, ele é composto por 3 estrofes que expressam sentimentos do conforto que vem de Deus e de uma destemida e corajosa confiança em Deus diante das adversidades. É fácil perceber essas 3 estrofes. Veja na sua Bíblia o versículo 7. O versículo 7 diz o quê? O Deus de Jacó, não é? Não tem lá? É o refúgio. Esse versículo 7, ele se repete lá no final, no 11. E na Bíblia hebraica, na versão João Ferreira de Almeida, não foi traduzido. Ele também vem depois do versículo 3. Então é como se fosse um hino do cantor cristão. Você tem as estrofes e tem o coro, ou o estribilho. O estribilho é o versículo 7, o que aparece no 11, e que na Bíblia hebraica ele aparece depois do versículo 3. Lá, do 4, por ali. Portanto, é um salmo que é dividido em 3 estrofes, que tem um refrão, e cuja mensagem é de conforto, como eu disse, e de destemida confiança em Deus diante das adversidades. A primeira estrofe desse salmo, veja na sua Bíblia, ela compreende os versículos de 1 a 3. Os 3 primeiros versículos. Essa estrofe, meus irmãos, as catástrofes naturais, como o terremoto, o rugir dos mares, as tempestades, elas podem nos servir hoje como contundentes imagens poéticas daquele momento da nossa vida quando nós dizemos assim: meu mundo caiu. Os 3 primeiros versículos, a primeira estrofe, é a estrofe que diz: o meu mundo caiu. E ele expressa isso com terremotos, ainda que a terra se abale, falando dos terremotos, que os mares rujam, falando das grandes tempestades que podem chegar na nossa vida. Esse momento, o meu mundo caiu, que está expresso pelo salmista em forma de catástrofes naturais na sua poesia, é um momento quando nós sentimos muitas vezes medo. Quem é aqui que nunca teve medo e nunca fez a pergunta assim: meu Deus, será que eu vou suportar? Ou quem é que nunca teve aquele medo de dizer assim: meu Deus, será que eu não vou entrar num processo de colapso emocional, de colapso mental? Muitas vezes, nesse momento, quando nós dizemos assim: o meu mundo caiu, é um momento que é marcado pela solidão. Cada um de nós, temos às vezes sentimentos que queremos compartilhar, mas temos vergonha ou medo de fazê-lo. Não sabemos a reação dos outros se compartilharmos aquilo que nós sentimos. Temos vergonha do julgamento muitas vezes. Temos vergonha de não ser aceitos e somos comidos por dentro por um sentimento que nos machuca e nos sentimos sozinhos. Essa é a pior solidão que tem. Às vezes esse momento do meu mundo caiu, ele se traduz numa confusão. Que direção eu vou tomar? O que é que eu vou fazer? Ou mesmo na dúvida, quando nós dizemos: diante disso, eu não sei o que fazer. Nessa hora, meus irmãos, da tempestade, do terremoto, quando nós dizemos: o meu mundo caiu, é muito importante assumir a dor como um elemento que é integrante da nossa vida. A experiência me ensinou que quando uma dor ela é compartilhada, ela deixa de ser paralisante e torna-se mobilizadora de meios que nos poderão ajudar a superar aquela situação. Quando a dor é guardada, quando a dor não é compartilhada, quando não se busca
ajuda, e aquela dor vai lhe comendo por dentro, em geral as pessoas ficam paralisadas. Portanto, assuma essa dor e peça que Deus lhe mostre como eu vou compartilhá-la. É com o pastor? É com meu pai? É com um amigo de confiança que eu tenho? Como eu vou compartilhá-la? Porque só assim a dor vai deixar de ser paralisante e vai ter uma força mobilizadora que pode ajudar você a sair dessa tempestade, dessa situação de dizer: o meu mundo caiu. Diante dessa situação, dos terremotos, da terra que se abala, o que é que o salmista afirma? Veja na sua Bíblia: não temeremos, não temeremos. Ainda que a terra se abale, nós não temeremos. Está lá na primeira estrofe. Essa afirmativa, ela não quer dizer que a nossa mente, a minha e a sua, está livre de todo medo. Não está. Veja bem, meu irmão, tal situação só aconteceria se nós fôssemos destituídos de emoção, se nós fôssemos insensíveis. E escute bem, insensibilidade é uma coisa, confiança que vem da fé é outra. Portanto, quando o salmista diz não temeremos, não se sinta na obrigação de negar que você tem medo. Não se sinta na obrigação, para aparecer bem na foto, de dizer aquilo que você não está sentindo. O não temeremos, ele revela, meus irmãos, que mesmo passando pelo sentimento de medo, de ansiedade, nós não sucumbiremos paralisados pelo medo. Há uma diferença. Você sente o medo, você sente a ansiedade, mas você não vai sucumbir paralisado pelo peso do medo, mas ao contrário, em Deus, numa fé que confia em Deus, você vai reunir forças e coragem, capazes de fazer enfrentar o medo e passar pela tempestade. Mas o salmista continua na primeira estrofe: nós não temeremos. Mas qual é a pessoa que não temerá? Aí está lá no primeiro versículo: aquela que faz de Deus refúgio, fortaleza, socorro sempre bem presente na angústia. É essa pessoa que não vai temer no sentido como nós falamos. É a pessoa que tem Deus como refúgio. A palavra refúgio é lugar de escape. É um lugar de escape para fugir do perigo. Refúgio é um lugar de amparo. Refúgio é um lugar para recuperar as forças a fim de prosseguir na caminhada da vida. Eu lembro das palavras de Jesus, uma das minhas preferidas do Evangelho, que revelam claramente que Deus quer ser refúgio, mas às vezes o homem não quer. Existe o pecado. Às vezes nós nos agarramos tanto no pecado, não confessamos, não reconhecemos a nossa limitação, o nosso pecado, a nossa pequenez, e aí nos fechamos para Deus, e não aceitamos esse refúgio. Mas Deus quer ser refúgio. Em Lucas capítulo 13, verso 34, Jesus Cristo, que é Deus feito homem, portanto, Deus nos fala por meio de Jesus o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. Quantas vezes eu quis ser refúgio, lugar de escape, mas tu, Jerusalém, ao invés de aceitar, não quiseste, continuaste presa ao teu pecado, continuaste a apedrejar os profetas
e não quiseste, mas eu quis. E Deus quer ser refúgio. E Deus quer que todos digam que não temeremos. Mas você tem que abrir o seu coração e dizer: eu quero que Deus seja o meu refúgio. E aí entra a letra do Castelo Forte, quando Lutero escreve: a nossa força nada faz. Quem declara a nossa força nada faz quando canta Castelo Forte, está dizendo: eu preciso de Deus como meu refúgio. E aqui reside o centro, na minha opinião, da grande batalha espiritual que nós travamos. Existem duas vozes. Você será capaz de confiar na voz daquele que quer abraçá-lo, como as asas protetoras da galinha abraçam os pintos, que é a voz de Jesus que diz: venha, eu quero lhe proteger? Ou você ouvirá a voz das trevas que vai lhe dizer que você não é bem-vindo diante de Deus? Que voz você vai escutar? Alguns acham que não são bem-vindos diante de Deus, que não tem lugar nesse refúgio, porque tem muitos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas ela diz também que você, em reconhecendo o seu pecado, em se arrependendo, o sangue de Cristo lhe purifica de todo o pecado. Você já é justificado diante de Deus como ladrão na cruz. Falamos nisso há 15 dias aqui. Portanto, Deus quer ser o seu refúgio. Não queira ser super-homem, não queira ser super-mulher, não queira ser um super ser humano. Diga: eu sou fraco, a minha força nada faz, e eu aceito que tu, ó Deus, seja como a galinha que abre as asas e protege os pintos. Eu não farei como Jerusalém. Mas a segunda estrofe compreende os versos de 4 a 6, os versículos de 4 a 6. Nesses versículos de 4 a 6, são relatadas as ameaças, a dor e o sofrimento que vem da ação humana, que vem da história, e expressos na forma da violência. Não fica muito claro, assim, para uma leitura imediata, e eu falo isso porque eu consultei alguns comentaristas, talvez de cara a gente não perceba, que boa parte dos comentaristas diz que o versículo 6 da segunda estrofe, ele relata a fúria dos reinos contra a cidade de Jerusalém. Ele relata a ação humana de violência retratada nos ataques aos muros da cidade de Jerusalém. Então, no primeira estrofe, a nossa fé é desafiada a quê? A enfrentar as tempestades da vida, aquela expressão: meu mundo caiu. Mas na segunda estrofe, a nossa fé é desafiada a se portar com coragem diante da violência, que aqui foi uma violência contra a cidade de Jerusalém. Essa estrofe diz que Deus habita no meio de Jerusalém, que mesmo sofrendo ataques, Jerusalém não será abalada, e mais, Jerusalém não irá pagar o mal com o mal. Dela, de Jerusalém, sairá um calmo e sereno rio, que será fonte de alegria para todos os povos, e não um rio de vingança. É mais ou menos isso a segunda estrofe. Meus irmãos, muitas vezes a dor que nós sentimos, ela é fruto do pecado humano expresso na forma da violência. E isso tem machucado a muitos. Infelizmente, mas muitas vezes o lar doce lar nem sempre é tão doce assim. Nem sempre. E eu não estou falando para o mundo, eu estou falando para a igreja. Isso acontece na igreja de maneira geral no mundo. Aquele lar doce lar nem sempre é tão doce assim. A violência se expressa muitas vezes na forma verbal, que machuca, que humilha o outro. Às vezes alcança as raias da violência física. Mas essa violência que Jerusalém sofreu contra os seus muros,
ela ocorre às vezes no ambiente das redes sociais, onde as pessoas são rotuladas, e aqui, meus irmãos, para mim hoje, uma das maneiras mais graves de difamação é rotular a pessoa. Nenhum ser humano cabe num rótulo. A complexidade do pensamento de uma pessoa, a complexidade do que um ser humano é, não cabe num rótulo. E rotular a pessoa é uma forma tremenda de violência. Nós dizemos o que a pessoa não é. Aliás, nós falamos 1% do que a pessoa é. Portanto, essa forma de violência, ela tem acontecido e nós às vezes fazemos parte na rede social. Essa violência aparece na rede social quando pessoas são expostas à vergonha pública, são difamadas, e nós ajudamos nessa difamação. E veja bem, meus irmãos, às vezes é até verdade, mas aquele que errou já está pagando o preço, ele não merece ser execrado. Isso não é evangelho. Mas nós vemos e ajudamos a compartilhar, e às vezes impulsionamos aquilo. É uma violência. É triste constatarmos que muitas vezes as pessoas possuem um prazer em ver o outro exposto à vergonha, principalmente se for um desafeto, ou um desafeto religioso, ou um desafeto político, ou tem o prazer de ver o outro execrado, passa para frente. Pessoas que fazem isso podem até frequentar uma igreja, mas elas precisam aprender, como eu preciso todo dia, o que é o evangelho vivido no chão da vida concreta, da vida que a gente pega. Tem que descobrir o evangelho ali, que ultrapassa os nossos manuais. Eu queria dizer para você que sofre algum tipo de violência, e cada um sabe de si, não queira pagar o mal com o mal. O texto lido, Jerusalém foi atacada, mas Deus fez brotar do centro de Jerusalém não um rio de sangue, mas um rio sereno e tranquilo que produziu alegria. Se você sofre algum tipo de violência, primeiro siga o que o evangelho diz, defenda-se, obviamente, mas não pague o mal com o mal de maneira gratuita. Deus quer fazer fluir de você rios de alegria. Procure ajuda. Eu sempre digo que Deus levanta pessoas. Na sua Bíblia, nesse salmo, você deve ter visto Senhor dos Exércitos. Os comentaristas são unânimes. Senhor dos Exércitos é Senhor dos Exércitos de anjos. De anjos. E eu digo sempre que Deus levanta anjos. Na maioria das vezes são anjos de carne e osso, que estão ali, e você sofre a violência calada, mas Deus está colocando gente de carne e osso próximo de você, mais próximo até do que você pensa. Abra os olhos. Por que que eu digo? Por que que eu tenho essa confiança? Porque na terceira estrofe, acompanhe já indo para o final, nos versículos de 8 a 10, Deus é o Deus que não quer a violência, Deus é o Deus que quer a paz. Na terceira estrofe, diz assim: Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Deus quebra o arco e corta a lança. Deus queima os carros de fogo. Portanto, aquietai-vos. Parem de pagar o mal com o mal. Parem com a violência. Eu sou Deus. Parem com isso. Portanto, Deus é o Deus da paz. Aqui já é uma visão escatológica do reino de Deus. Nós podemos trazer para nós hoje, mas que será um reino instaurado por Deus de paz. Mas hoje, como discípulos de Jesus, levando esse salmo para a dimensão do evangelho, Deus é o Deus da paz. Deus é o Deus que em Jesus nos ensinou: felizes os que promovem a paz, que não pagam o mal com o mal, mas que vencem o mal com firmeza, mas usando o bem. Um dos hinos que eu mais gostava quando era pequeno, ouvir o coral sinfônico cantar,
era muito tradicional, cantatas. Lá no seminário eu ouvia, eu gostava muito, era haja paz na terra. E tem uma frase no hino que fala assim: haja paz na terra, a começar em mim. É a paz como oposição a um mundo que está cada vez mais amando a violência. Se você tem sofrido violência, está precisando falar com alguém, procure, abra os olhos, ore, confie em Deus e abra os olhos. Deus quer levantar paz no seu coração. Deve ter gente ali perto, mas você se fechou, tampou os olhos, se trancou lá dentro e não fala, e está ali comendo por dentro. Tem gente boa de Deus sim, que você pode falar, que não vai lhe julgar, que vai lhe ouvir, vai lhe corrigir se necessário, mas vai lhe ajudar, vai ouvir, sem condenar, sem julgar. Tem. Portanto, procure, ore, peça a Deus. Ele é o Senhor dos exércitos dos anjos. Concluindo, eu diria, entre as estrofes desse salmo, o estribilho lá do versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora escute bem, é o Deus de Jacó, não é o Deus dos anjos, é o Deus de Jacó. Jacó, um homem como eu, como você. Aliás, Jacó, um ser humano cheio de contradições, de ambivalências. Mas Jacó, mesmo tendo as suas contradições, ao lutar com o anjo do Senhor, os irmãos lembram lá no Antigo Testamento? Jacó afirmou assim para o anjo: só saio com a bênção. Ou seja, Jacó reconheceu que sem a graça de Deus sobre a sua vida, seria impossível ele retomar a caminhada do perdão com seu irmão. Impossível. Hoje, o Deus de Jacó se torna refúgio e fortaleza para todo o coração que reconhecer como Jacó: sou fraco, sou pecador, eu só posso sair daqui com a tua bênção. Sozinho a minha força nada faz. Todo o coração que reconhece a fragilidade, que só com a graça e a misericórdia pode caminhar, esse coração vai dizer: Deus é refúgio, é fortaleza, não temeremos. Ele é fortaleza bem presente. Esse é o convite do Evangelho nessa manhã. Reconhecendo o pecado, limitação, ore, peça a Deus que por meio de Jesus seja a sua fortaleza e refúgio, porque, como disse Lutero no Castelo Forte, a nossa força nada faz. Reconheça isso, ore ao Senhor, Deus será o seu castelo forte. Que Deus nos abençoe, amém. Eu declaro aberta em terceira convocação a sessão extraordinária para eleger a nova diretoria da igreja para o ano de 2020 e 2021. Eu queria chamar até aqui à frente, por favor, nosso irmão Plínio. Fica aqui. Nossa irmã Sara, por favor, caso eu precise de alguma ajuda, não é? Eu sou novato nessas coisas. Irmã Sara, respeitando a distância ali, irmão Plínio aqui. A irmã Nélia está viajando, né? Nossa primeira secretária. Irmã Ridete está presente? Irmã Ridete, né? Segunda secretária, por favor. Não é? A Ridete senta aqui, tu sai, Ridete senta aqui. Senta lá. Pronto, irmã Ridete. Mas pode ficar aí se quiser, irmã Ridete, mais afastada ali naquela. Não tem ninguém naquele banco, você fica mais tranquilo, né, amiga? Meus irmãos, nós teremos será uma breve sessão. Deixe-me explicar para os irmãos. É uma sessão extraordinária que foi convocada há 15 dias. Nós precisamos eleger a nossa nova diretoria. Para aquele irmão que não conhece, a diretoria, o núcleo central que forma a diretoria da igreja, é formado pelo vice-moderador,
primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. A nossa diretoria atual é composta: vice-moderador, nosso irmão Plínio, não é? Primeira secretária, irmã Nélia, que está viajando. Segunda secretária, irmã Ridete, que está aqui fazendo a ata. Primeiro tesoureiro, irmão Antônio Anastácio. Eu creio que o irmão Antônio não está. Está, irmão Antônio Anastácio? Não, né, Cecília? Com razão, está lá se cuidando. Abraços a ele. Segundo tesoureiro, nosso irmão Mazinho, está aqui. Então, essa é a diretoria da nossa igreja. E nós anualmente temos que ou reconduzir ao cargo, por questões legais, né, junto ao banco, junto a cartório, nós temos que novamente eleger a diretoria, e sempre fazemos isso em outubro. E o vice-moderador, irmão Plínio, ele será reconduzido ao cargo. Eu entrei em contato com ele, ele aceitou, continuará sendo nosso vice-moderador. A primeira secretária Nélia também continuará sendo primeira secretária, a irmã Ridete continuará sendo segunda secretária. Os nossos tesoureiros, irmão Antônio Anastácio, primeiro tesoureiro. Irmão Mazinho, fique de pé, por favor. Todo mundo já conhece, mas, né, pode sentar, Mazinho. Mazinho, segundo tesoureiro. Eles já ficaram 8 anos nesse cargo de tesouraria da igreja. E diga-se de passagem, serviço prestado da melhor qualidade. Eu olho muito o respeito pela pessoa do líder, do pastor, e o Antônio e o Mazinho sempre souberam respeitar muito o pastor Ademar. E sempre muito criteriosos, cuidadosos. Então, o irmão Antônio, que está em casa, me ouvindo agora, o irmão Mazinho, fica a nossa palavra de agradecimento. Pastor, o senhor não insistiu? Eu às vezes insisto, mas às vezes não. Convenhamos, 8 anos, não é, irmão Plínio? Irmão Rodrigo, já é um bom tempo. Eu acho que eles cansaram naturalmente, né? Muito educados. Pastor, eu acho que chegou a época. Insisti só um pouquinho para não dizer que não insisti, mas eles preferiram: pastor, vamos procurar outras pessoas. Eu, como pastor e líder da igreja, e a tesouraria como sendo um cargo assim muito de confiança, não é? Fui atrás. E tivemos uma reunião com o conselho administrativo da igreja, infelizmente online, é o que nós podemos fazer, mas tivemos a reunião. Nessa reunião eu apresentei o nome dos tesoureiros, nós conversamos. Então eles foram devidamente aceitos pela comissão, porque, como os irmãos irão ver, são pessoas conhecidas da igreja, íntegras e responsáveis. O conselho aceitou. Então vem como forma de proposta, e nós iremos votar aqui a proposta do conselho para aceitar esses irmãos como primeiro e segundo tesoureiro. O primeiro tesoureiro é o irmão Jailson Zeferino. Irmão Jailson, cadê o Jailson? Fique em pé, Jailson. Isso. Pode sentar. Socorro, sua esposa, fique de pé, por favor. Isso. O Jailson está aqui na igreja há quantos anos já, Jailson, mais ou menos? Os 3, 4. Quantos? 9, eu falei 4, vê. E é porque eu sou professor de matemática. Minha noção de tempo está ótima, hein, Socorro? 9 anos. Jailson, ele faz parte do corpo diaconal. Serviços assim muito bons prestados ao corpo diaconal, sempre respondeu ao apelo do pastor da igreja no que fosse preciso. Quando eu fui pastor na Bomba do Emetério, Jailson foi o meu tesoureiro lá, tesoureiro durante 2 anos. E ser tesoureiro numa igreja de menor porte é mais difícil do que ser tesoureiro numa igreja como a nossa, que graças a Deus tem o conselho fiscal, é mais organizado financeiramente. Mas o Jailson cumpriu aqueles 2 anos de tesouraria lá na igreja batista da Bomba do Emetério, quando eu fui pastor, de uma maneira assim muito correta. Até porque o Jailson, e muito capaz tecnicamente, o Jailson trabalhou durante muitos anos no departamento de pessoal da Queiroz Galvão e de outras construtoras. Ele entende o que é um departamento de pessoal, ele entende o que é finanças de uma empresa, porque Jailson trabalhou com isso. E teve a experiência comigo lá na Bomba do Emetério, e eu pensei no nome de Jailson, vou ligar para o Jailson. E o irmão Jailson assim se mostrou muito solícito, não é? Porque às vezes, poxa, pastor, tão caro, tesouraria. Muito solícito e dizendo assim: pastor, se é para ajudar, nós estamos aí. E como segundo tesoureiro, ou segunda tesoureira, não é?
As mulheres chegando e devem chegar cada vez mais rápido, e assim deve ser. A nossa irmã Dani Rosa, está lá atrás, isso. Pode sentar, Dani. Dani também nós conhecemos, foi aqui da igreja desde pequena, né? Filha de Nuno, de Zélia, né? E Dani, o pastor Jandir, falando comigo, disse: André, Jandir me deu uma luz, né? Ó, lá na juventude, quando é finanças, Dani é cri-cri. Cri-cri, quer dizer, responsável, até porque Dani trabalha também com finanças numa empresa de engenharia, numa grande empresa de engenharia aqui na cidade do Recife. É formada na área, então, tecnicamente também ela é capacitada. Não é só porque ela é gente boa, ela é capacitada. Soma-se a isso uma pessoa íntegra, né, um bom testemunho, gente de Deus. Então são esses os dons que nós estamos propondo. Com a irmã Dani também, cada vez mais, não é isso, meus irmãos? Os jovens entrando na liderança da igreja. O irmão Zeca, por exemplo, ele vai nos ajudar lá no sítio, naquela comissão que eu falei. Ele é um dos membros da comissão. Porque a juventude ela tem que entrar, não para ouvir também, mas para opinar. São novos tempos, novas ideias, e Dani também vai nessa linha. Então, está colocado diante dos irmãos. Então, a nossa vem como força de proposta do conselho, para nós votarmos, como diretoria, o seguinte: vice-moderador, irmão Plínio Sóstenes, fique de pé, irmão Plínio, por favor. Primeira secretária, irmã Nélia, está viajando. Segunda secretária, irmã Ridete, não sei se pode ficar de pé, mas se puder, está aqui na frente, está escrevendo, não pode, mais difícil, né? Primeiro tesoureiro, irmão Jailson Zeferino, por favor, irmão Jailson. E segundo tesoureira, irmã Dani Rosa. Pronto. Então, podem se assentar. Como vem como força de proposta do conselho, nós vamos colocar em votação. Então, os favoráveis, para que esses irmãos façam parte da nova diretoria 2020-2021, com esse sinal, por favor. Esse sinal. Há contrários? Então eu declaro devidamente eleito, não é? Para o ano 2020-2021, nesse período, a diretoria formada pelos irmãos que aqui foram citados. E nós iremos dar posse a esses irmãos agora, nesse momento. Então eu queria chamar aqui à frente, respeitando a distância, né? Irmão Plínio pode ficar aqui. Irmão Jailson, por favor. Queria convidar a igreja que se colocasse de pé. Irmão Jailson, aqui, por favor. Irmã Ridete, pode ficar no seu cantinho. Isso, Dani. Dani, pode ficar mais aqui, chegando aqui. Está ótimo. Nós só temos aqui a ausência da irmã Nélia, que está viajando, não é? Então, eu irei fazer a oração de posse e depois darei a bênção apostólica. Mas eu declaro, não é, devidamente empossada, a diretoria cujos membros foram eleitos pela nossa igreja agora pela manhã, eu declaro devidamente empossada, oficialmente empossada. E para esse ano 2020-2021, que será um ano muito abençoado para a nossa igreja, tenho certeza disso. Eu irei orar, darei a bênção apostólica, depois nós estaremos nos despedindo e logo estaremos à noite. Eu já estou vendo que a igreja, não, Rodrigo, já dá para ter culto à noite. Eu acho que já dá. Nós precisamos ter esse culto à noite porque já está, né, um público muito bonito, muito bom ver os irmãos aqui nessa manhã. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, Senhor amado, sê nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Precisamos do teu socorro. Não permita que nos fechemos no nosso individualismo, na nossa pretensa força humana, nos fechemos no nosso pecado e não estendamos as mãos para ti, que quer nos abrigar como a galinha abriga os pintinhos, ó Pai. Queremos que tu sejas o nosso refúgio. Pedimos uma bênção sobre os irmãos que foram nessa manhã eleitos para a diretoria da nossa igreja,
período 2020 e 2021. Que o Teu Espírito Santo seja com eles e que eles tenham alegria no serviço do Teu reino. E agora que o Teu amor, que a Tua graça e que as consolações do Teu Santo Espírito estejam presentes com todos sempre, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos.